Amém. Obrigada, Tássia. Boa noite. Muito obrigada pelas orações. Que bom, né, gente? A gente está reunido mais uma semana para conversarmos sobre mais uma orientação que Jesus nos dá no caminho que a gente falou semana passada, que a gente faz um caminho espiritual, não é? Nós estamos caminhando em direção a Jerusalém, igual Jesus está aqui em Lucas, caminhando para Jerusalém, só que a nossa Jerusalém que a gente caminha é Jerusalém celeste, né? Então aqui Jesus dá uma orientação tão fundamental para a nossa vida, que existe a maior força que existe no mundo, que é silenciosa, que é sem clamor, que transforma o mundo e faz com que esse mundo possa ser o reino de Deus. É o quê? Qual é essa força que é silenciosa, mas que ela muda tudo? Como é que chama essa força? A fé. A fé é a maior força capaz de transformar tudo. E a maior expressão da fé é a oração. Por que eu vou rezar? Porque eu creio, né? Então é disso que Jesus fala no Evangelho de Lucas 18, quando ele fala para nós da necessidade da gente rezar sempre sem cansar. Então a gente descobre, por mais que a gente já esteja há anos-luz de caminhada com Deus, que a gente precisa entrar na escola de Jesus. E como os discípulos olhar para ele e falar assim: Senhor, ensina-me a rezar, que eu não sei. Me ensina. Essa é a grande chave da nossa vida e a gente não sabe rezar. Então por isso que Jesus insiste com isso, né? E conta a história daquela viúva. E a primeira leitura de domingo era Moisés intercedendo pelo povo, com os braços elevados. Sempre em atitude de oração. Isso tudo tem uma linha para que a gente pense, para nos ensinar, para que a gente possa aprender. Então, o nosso modelo e mestre de oração é quem? Quem é o nosso mestre? Quem é o nosso modelo? Quem que eu tenho que olhar e vigiar e acompanhar e falar, e faz assim, eu faço também, como que é? Jesus. O nosso único modelo é Jesus. É Ele que tem que nos ensinar como rezar. Porque Ele vivia rezando. Tudo que Jesus ia fazer, Ele rezava antes. Imagina, Ele conversava com o Pai em cada coisa que Ele ia fazer. Quando Ele foi escolher os apóstolos, Ele passou a noite em oração. Ele passou a noite em oração. Cada coisa que Jesus ia fazer, a primeira coisa que Ele fazia era rezar. Vocês imaginam nós, que somos criaturas que achamos que podemos fazer tudo sem rezar, não é? Então a expressão da nossa fé é a oração. Mas a oração, ela não é algo que acontece assim, né? Ela é o reflexo da nossa vida de fé. Porque à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que eu creio na bondade de um Pai, no tanto que Ele é bom, que eu creio no amor dEle por mim, que eu entendo que Deus ama cada um como único, eu tenho confiança de falar com Ele. Então a oração é um encontro face a face, como Moisés fez. Imaginem, Moisés, quando conversava com ele, brilhava tanto que tinha que tampar o rosto, que o povo não dava conta de olhar para Moisés. Pode uma coisa dessa? Igualzinho às nossas orações, né? Igualzinho. Porque na hora que eu vou rezar, eu não posso rezar do lábio. A nossa oração tem que ser uma expressão do meu coração. Então por isso que a gente reza, fala, mas eu fiquei pior do que eu comecei, eu não rezou. Não falou com o único que é Deus. Então é um encontro. Então rezar é encontrar. A oração tem que ser um diálogo, porque eu me encontro com uma pessoa. Eu não estou encontrando com uma ideia. Eu não estou encontrando com nada. Eu não vejo, mas é Ele vivo diante de nós. Jesus já ensinou tudo sobre oração, gente que ainda não aprendeu. Tem uma frase que Ele falou,
que dá um retiro. Não dá tempo de eu discutir ela inteira com vocês. Mas Jesus falou assim para nós: quando orardes, cadê o resto da frase? Quando orardes, fazer o quê? Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo, que o teu pai que vê tudo te responderá. Ele já sabe tudo que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Só isso aqui, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo, só isso aqui dá um livro. Você está achando que eu estou de brincadeira ou não? Mas a gente não conseguiu fazer nem isso ainda, né? Depois ele ensinou, reze o Pai Nosso. A gente entendeu o Pai Nosso, rezou tudo. Mas a gente não começou nem a pensar no que é isso que ele falou, né? Então a primeira coisa que eu quero quebrar, porque há muitos anos eu falo isso, né? A maneira da gente rezar, a gente reza deitado, coberto no escuro. Estou falando mentira? Não. Por que a gente faz isso? Por quê? Por que vocês acham que a gente é mais cômodo? Não, eu acho que é porque a gente não crê. Que quando de verdade eu fecho o meu quarto, faço o sinal da cruz e falo, meu Pai, Ele vai estar vivo dentro do seu quarto. A gente não crê. Na presença real de Deus dentro da sua casa, dentro do local que você está em oração. Então, como a gente não crê, a gente reza deitado, né, coberto, de camisola, pijama, de qualquer jeito. Chamamos o Senhor de todo lá no quarto. E faço o sinal da cruz, faço o sermão no cabeça de Deus. Fulano está desempregado, ciclano está precisando disso, tá. E falo, então tá, obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, o anjo da guarda falou que já está todo mundo morto, dormiu. Estou falando mentira? Isso é oração, gente? Deus deve olhar e falar, quem está, tadinho, está cansado, que Ele ama tanto, que olha e fala, ô tadinho. Quem sabe amanhã, ela me escuta. Isso é oração? Não, isso é monólogo. Está errado. Se eu falar agora, que eu vou lá para sua casa, tomar um café, você vai colocar a toalha mais linda que você tem, colocar a louça melhor e eu sou nada. Aí a gente recebe Deus vivo, deitado, coberto no escuro. Presta atenção se isso é vida de oração. Vida de oração, eu tenho que ter um horário que entra no teu quarto e fecha a porta. É você e ele, mas não fecha a porta atrás de você, não. Convide ele para entrar. O que ele fala em Apocalipse? Eis que estou à porta e se você abrir, eu entro. Eu cearei com você e seremos amigos. Presta atenção nas propostas de Deus para nós. Então a oração implica eu esvaziar diante dele. Implica eu estar diante de um outro que é Deus. Mas Ele é o meu Senhor. E por uma atitude de amor profundo Ele vem até a mim, que sou nada. Que entende que Ele é o Criador e sou a criatura. E Ele se curva de amor por cada um de nós e fica todo atento para nos ouvir falar. E aí a gente rasga diante dele. Não, isso é a liberdade, isso é que é rezar com liberdade. Rezar com liberdade não é escolher se eu vou ou não rezar, é rezar com liberdade, eu estou diante dele e falo tudo, eu não escolho. Eu falo tudo. Jesus, esse negócio está ruim. Jesus, por que eu estou assim? Que sentimento que esse me mostra, por que eu estou assim? Jesus só viu tal situação? É claro que ele viu tudo, mas a gente conta tudo de novo, porque homem pode escapar um detalhe, né? Então a gente conta tudo outra vez para ele, conta tudo. Fala, vou te contar os detalhes, que vai que o senhor não prestou atenção. Aí conta, ele escuta, ele tem paciência. A única pessoa no mundo que tem tempo para nós é Deus. É a única pessoa que tem tempo para você. Então, rasguem, conversa com ele, fala tudo com ele. Isso é uma oração, mas depois a gente cala a boca, porque um encontro entre duas pessoas que se respeitam, que se amam, um fala e o outro cala, depois o outro fala e o outro cala, não é assim? Isso é um diálogo. Então depois que eu falo, eu preciso calar, para escutar Deus que fala. Isso é um treino para a vida, porque a gente entra, fecha a porta do quarto e a cabeça ficou lá fora, não é assim? Nossa, o tempo está correndo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Deixa as preocupações, fecha a porta, está diante de quem? De Deus. Ah, o dia que a gente entender isso, gente. Diante de quem eu estou? De Deus. Filó, não estou vendo nada, nem eu também não vejo não.
Mas eu creio. Por quê? Porque Ele prometeu. É diferente. Então encontrar com Ele sempre será uma alegria. Porque eu estou encontrando com aquele que me ama incondicionalmente, aquele que me criou, aquele que tem um projeto de vida para mim. Então Ele falou, fala com seu pai, insiste, conta para ele, reza sem cessar, ora sempre, não desanime. Quando eu vejo a história de Moisés, naquela luta dos israelitas com os amalecitas, enquanto Moisés ficava com os braços para cima, quando Moisés cansava, vamos transpor isso para a nossa vida. A gente tem que aprender a transpor as coisas. Então, se eu estou vivendo situações difíceis, e se a gente está em oração com os braços para cima, a gente vence. Aí chega o desânimo, alguém fala assim, você está rezando para quê, minha filha? Resolve nada. Deus está aqui, oh, que ilusão. Deus vai fazer o quê para você? Ou você fica irritado, ou você entra em qualquer um dos pecados capitais e desiste, seu braço cai, você perde. Por isso Jesus falou, não desanimem de rezar. Não desistam de rezar. Insiste com o Pai, Ele é seu Pai. Então tem que ter confiança absoluta em falar com Ele. Tudo. A gente tem ilusão que engana Deus, conta uma parte e esconde outra. Parece menino, que acha que esconde as coisas do Pai. A gente tem que ter a liberdade de contar tudo, que Ele inclusive já sabe. Imagina permitir que Ele entre na nossa miséria. Que Ele entre às vezes no nosso coração, que às vezes é um albergue não muito bem frequentado. Fala com Ele, entra, Senhor. A turma que está aqui não é muito boa não, mas entra. Por quê? Porque Ele pode mudar tudo. A oração nos cura, a oração nos transforma. É o momento que a gente tem de estar diante dEle, onde Ele pode ir nos mostrando outras coisas. Quem pode com alguém de joelho? Ninguém. Reze, vocês verão. Rezar nesse sentido desse encontro, que o dia que vocês chegarem, ou dentro do quarto de vocês, ou aqui, porque graças a Deus que Jesus, essa doçura infinita que é Deus, não colocou o lugar que a gente tem que rezar, colocou? Imaginou? Você falar, você só pode rezar comigo tal dia, tal hora, em tal lugar, tal roupa, estamos roubados. Ele se adapta a nós, na hora que você quiser, quando puder, do jeito que puder. E nós não rezamos. Por isso que a gente vive aflito, agoniado, ansioso. Porque tudo que a gente vai fazer, primeiro a gente deveria rezar, para depois fazer. Não, a gente faz primeiro, depois reza para dar certo. Então eu falo com os outros assim, reza para dar certo o negócio que eu fiz. Convence a Deus que o que eu fiz é bom. Deus quer fazer Deus rir, conta seus planos para Ele. É assim, a gente faz, Ele tem hora que diverte. Fala, por que está sofrendo? Porque está fazendo tudo errado. A nossa vida de oração ela é sofrível. A gente dele nos dá 24 horas, a gente não dá 5 minutos para Ele. Porque a gente já está aflito, porque o tanto de coisa que eu tenho que fazer. O dia que a gente descobrir que primeiro eu estou diante dEle e entrego os meus projetos do dia. Falo, Senhor, hoje eu tenho que fazer isso, vou fazer feira, você vai comigo, fazer supermercado, conta tudo, você vai fazer, convida Ele para fazer tudo com você. E depois entrega, falo, agora estou à sua disposição para fazer o que o Senhor precisa hoje. Dificilmente você vai cumprir sua agenda, vai cumprir a dele, não vai cumprir a sua. Mas a dele precisava ser cumprida. Experimenta estar em oração, experimenta silenciar, experimenta se alimentar da presença de um Deus que é vivo. A nossa igreja, a nossa vida, ela tem que ferver. Nós temos que queimar de amor. O Espírito Santo tem que fazer a gente de novo. Porque o dia que a gente acreditar, qual é a dificuldade que nós vamos ter? Na vida, nenhuma. Jesus fala que a melhor oração que a gente pode fazer, que vale mais do que 1000 orações, é um ato de verdadeira entrega. Está diante de uma situação difícil, fala com Ele, Jesus, cuida disso para mim. E esquece. Fala, então, como o Senhor está cuidando disso, eu já estou por sua conta fazer o que o Senhor precisar, entendeu? E Ele fala assim, quando você vê alguém, quando você vê um doente piorando, olha para mim e diz assim, cuida para mim, Jesus. Isso para mim é uma mágica, né? Para saber que isso eu posso fazer. Cuida para mim, me ajuda, faz. Nós temos o Senhor da vida vivo
E não fazemos isso. Não vivemos com Ele uma troca. Estamos longe então de rezar sempre, sem cessar. Porque se a gente reza uma Ave Maria, reza um terço, fala, não, rezei demais hoje. Um terço, meu filho, pouquinho. Então imagina o dia que a gente aprender o que é trabalhar e rezar, né? Tudo oferecer ao Senhor. Sempre está, igual quando a gente é apaixonado, quando mãe ligada em filho, que não tira o filho da cabeça. Ou quando você está apaixonado, não tira o namorado ou a namorada da cabeça. É assim a gente deveria ser com Deus, está sempre pensando nele. Sempre colocando tudo para Ele, sempre pedindo a opinião dEle, mesmo que você não esteja de joelho o dia inteiro. Fala, o que o senhor está pensando disso, o que o senhor está achando disso? Me ilumina, isso aqui é para a sua honra e glória. Me ajuda, então, sempre comunicando com Ele. Mas tem que ter os momentos que eu estou sozinha com Ele. Se a gente aprender a rezar, uma das formas que a gente tem de rezar são os salmos. Os salmos é uma riqueza, que aquilo foi escrito para que a gente possa rezar. Lá tem qualquer situação nossa. Qual é o salmo mais famoso? Qual? Não, qual é o salmo mais famoso mesmo? Qual? 22. O que é o salmo 22? Jesus gritou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Está lá. Quantas vezes a gente sente que é abandonado por Deus? Não cremos no amor dele, né? Então a gente acha que ele abandonou a gente, né? Então, mais de 40% dos salmos, quase 50% dos salmos, são salmos de reclamação. Filó, mas eu posso reclamar? Pode ou não? Podemos ou não reclamar? Sim ou não? Sim. Claro que podemos, pois Ele é nosso Pai, posso reclamar. Eu não posso murmurar. Está escrita a palavra. Eu não preciso de filhos lamurientos, murmurentos. Qual que é a diferença? Quando eu reclamo com Ele. Quando eu murmuro, eu falo dele, nas costas dele. Prestaram atenção na diferença? Então chega perto dele e fala com ele, que eu vim falar com o senhor que está muito difícil a situação. Tá bom não? Não estou dando conta, fala tudo que vocês querem. Mas como é que termina o salmo? Eu reclamo com ele, faço todas as minhas queixas, que está difícil, mas como é que eu termino? Dando um voto de confiança. Eu falo, mas sabe por que eu faço isso? Porque eu creio que o Senhor tem poder para mudar tudo. Isso é fé. Entenderam? Então a gente reclama que está difícil e fala com ele, não estou dando conta, está difícil demais. E aí eu falo com ele, mas eu sei que o Senhor, na sua infinita misericórdia, vai ter piedade de mim e vai mudar essa história. É assim. Isso é confiança de um filho com o pai. Nós não podemos ter medo de Deus, nós temos que ter respeito a Deus. Medo não, eu sou filha. Você é um filho. Eu tenho que ter confiança absoluta que Ele é o meu pai. Tem muitas vezes nós vamos chegar e vamos só chorar. E Ele é o único que sabe por que você está chorando. Você não precisa nem explicar que Ele é seu pai. Isso é maravilhoso, porque você não vai sair nunca do mesmo jeito que você chegou. Nunca. Você vai chegar, ajoelhar e falar com Ele, está difícil, pai. E Ele sabe que está difícil. Então você fala com Ele, me dá graça, que aos seus olhos me é necessária, para que eu dê conta de suportar o que o Senhor sabe que eu tenho que suportar. Me ajuda. Essa confiança, fala com Ele, obrigado, porque eu sei que o Senhor está comigo. É isso que é relação de filho com pai. Era o que Jesus vivia com o pai dele. Por isso que Jesus é o nosso modelo. Jesus não só ensinou, Ele viveu. Então, não é uma história, Ele viveu. Então, por isso eu tenho que ficar olhando os passos de Jesus. O que Jesus fez, eu faço também. E fala, Jesus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a viver de verdade, em profundidade, a minha vida. Então me ajuda, Senhor, que pela manhã, a primeira coisa que eu vou fazer não é olhar o Instagram. O que eu tenho com a vida do outro? Nada. Se postou que está tomando café e bocejando, falando bom dia, o que eu tenho com isso? Nada. Né, gente? Nós já chegamos no cúmulo do ridículo, né? Mas, é de morrer. Mas a gente ajoelha, se curva diante de Deus e fala, bom dia, meu Pai, que me permitiu estar vivo, por isso eu estou de pé. Que o seu amor me sustenta e por isso eu estou de pé.
Me deu emprego ou não me deu emprego? Trabalha onde você trabalhar? Agradeça. Todo mundo que eu amo não está internado, está em casa, está com saúde. Obrigado pela minha saúde, tem nada doendo. Obrigado que eu respiro. Podia ter tido um AVC de madrugada, podia ter tido um infarto de madrugada, não tive. Tomo banho sozinha, respiro sozinha. Faz uma lista de coisas para agradecer, é uma coisa louca. Para falar obrigado. Por fim de resumo, fala obrigado. É tanta coisa. Então se eu esqueci alguma coisa, obrigado. Se eu esqueci alguma coisa, obrigado. As ordens. Esse é o dia que eu nasci para vos amar e vos servir. Porque para vos servir eu só tenho agora. Então me conduz. Deu meio-dia. Reza. Fala obrigado porque eu cumpri meio-dia. Pela sua graça. Agradeça. Talvez porque eu esteja no CTI há tantos anos e descobri que a vida é graça. E que cada momento que a gente respira é graça. E que quando a gente vê uma criança vencendo meio-dia, fala, vencemos a metade do dia? Ainda temos uma metade para poder vencer? E fala, Senhor, me ajuda a cumprir a vossa vontade agora à tarde. Me ajuda a viver sob o vosso olhar. Gente, não tem nada melhor no mundo que saber que o olhar de Deus nos acompanha. Me ajuda a acompanhar, viver sob o vosso olhar. E que eu faça somente aquilo que vos agrada. Permissão para isso. Depois, antes de dormir, reza de novo. Agradece tudo que você viveu. Faz um pequeno exame. Vai que a gente é chamado de madrugada, né? A mala tem que estar pronta. Então, faz um resumo do dia. Pede perdão aquilo que não foi bom. E aquilo que foi bom, fala com ele para a vossa honra e glória. Mas encerra na gratidão do dia que você viveu. Isso é rezar, é encontrar com ele. É colocar tudo aos pés dele, é colocar tudo no coração dele. Falar, me ajuda, o senhor sabe que eu sou fraca, não dou conta de nada. Me faça ver quando estou vendo, me faça te ouvir. Então nós temos que entrar na escola da oração e falar, Senhor, meu coração é igual terra seca. Eu preciso da sua água. Eu preciso do Espírito Santo que me ensine a rezar. O Espírito Santo que geme porque eu recebi o Espírito de adoção. Nós somos filhos adotivos. Nós não podemos andar como se Deus fosse inimigo. Mas eu tenho que pedir sempre, enquanto Ele não me atender, eu estou na cola dEle mesmo. Fala, Senhor, o Senhor está prestando atenção? Fala, mas fala com confiança, não desista. Deus às vezes demora, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo aqui, ele é cronológico, então ele é marcado. Onde Deus está é atemporal. Então é diferente os nossos tempos. Mas não existe uma oração que não seja escutada por Ele. Isso é maravilhoso. Não existe uma oração que Deus não escuta. E você acha que Deus não vai cuidar dos filhos dele? Vocês acham, aquilo que Jesus fala aqui, você acha que Deus não fará justiça a seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Vocês acham que Ele não está prestando atenção no que está no coração de cada um de vocês nessa noite? Vocês acham que tem alguma coisa que Ele não sabe? Ele sabe de tudo. Então nós temos que ter uma confiança nele como filho tem com o pai. Nunca duvide do amor dele, mesmo que a situação esteja impossível. Tem situações que para nós são impossíveis, só não é impossível para Deus. Deus é algo que impressiona a gente. Vou contar para vocês um caso que aconteceu há tantos anos comigo. Há muitos anos, para vocês terem noção, celular ainda não existia. Então vocês imaginam, essa geração jovem que está aqui dentro, entender que telefone era com ficha. E eu tinha um bip, e eu estava de bip. E eu saí do Baleia, que eu trabalhava, e fui para Santa Casa, porque a gente tinha uma reunião no CTI à noite. E eu estava com uma criança, e eu tinha trago uma criança de Oliveira, com tumor cerebral, que estava fazendo radioterapia e quimioterapia na Santa Casa. E essa criança acabou de fazer a quimioterapia. Quando a família chegou perto do Andradas, ela entrou em crise convulsiva. Status epiléticos. O que a mãe fez? Voltaram para a Santa Casa. Naquela época não tinha um pronto atendimento lá, para os pacientes da oncologia.
E eu tinha falado com ela que ela tinha os meus telefones, para qualquer eventualidade, se precisasse de mim, tinha meu bip. Essa mãe estava desesperada na porta da Santa Casa, com a criança convulsionando. Ela tinha uma ficha de telefone. Uma ficha. E todos os meus números na mão. E falou com Jesus, aonde que a Filó está? Esse não é de impressionar. O único lugar que eu não estaria era no CTI, não era plantão. Eu tinha ido para uma reunião que ela não sabia. E ela ligou para onde? Para o CTI. E eu estava passando ao lado do telefone. E atendi o telefone. E eu falei com ela, o que aconteceu? Ela falou, eu não acredito que eu estou falando com você. Perguntei para Jesus, aonde está a Filó? E eu atendi o telefone. Ela falou, a menina está aqui embaixo, tem status epilético, está tendo crise convulsiva. Claro que eu não participei da reunião, desci, peguei a ambulância da Santa Casa, voltei com ela para o Baleia, voltei para o hospital, que eu vivia de hospital a hospital, né? Tu passa por um, passa por outro. Mais horas de ambulância que o urubu de voo. Mas é o tanto, como é que Deus escuta cada prece. Ela rezou em pé, com a filha no colo, passando mal, e fez uma pergunta, a oração dela foi uma pergunta, aonde está a Filó agora, Jesus? Com uma ficha, com aqueles minutinhos contados, né? Não é porque caía, acabou. E ele sabe, Jesus veio pobre, porque sabe da necessidade do pobre. Sabe que ela não teria outra chance de falar comigo, e que aquela criança precisava de socorro. É encantador. É de chorar de emoção, porque Ele cuida de cada um. A oração era uma expressão de confiança e de abandono aonde ela está, aonde ela foi iluminada. Ela não perguntou, será? Não, ela pegou e discou. E às vezes a nossa vida fica querendo que Deus plantou, só confirma para mim. Confirma o quê, minha filha? Falou com o Senhor, Ele direciona isso. A gente precisa aprender a se abandonar a Deus, a viver com Ele como uma criança que dá a mão para o pai ou para a mãe e deixa levar para onde quiser. Quando é que nós vamos viver isso? À medida que a gente caminhar com Ele. E é tão interessante que quando Jesus termina esse evangelho, Ele pergunta assim, para a gente pensar, mas quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé sobre a terra? Há uns anos atrás, quando eu lia isso, falava com Jesus assim, mas você é tão exagerado. Como é que o senhor acha que não vai ter fé sobre a terra, Jesus? Esses dias eu falei com ele, menino, mas você é um espetáculo? Será que vai ter alguém que crê no Senhor? Será, Jesus? No mundo secularizado, no mundo onde mudou tudo, onde o povo deu as costas para o Senhor, onde pecado não existe, nós estamos inseridos no mundo que aplaude o pecado, e nós que somos cristãos parecemos um bando de doido. A gente que fala, reze porque o poder do terço ninguém pode com ele. O terço, Filó, minha filha. Tem noção do que significa rezar um terço? Tem não, se soubesse, está todo mundo de joelho rezando. Então, no mundo onde confessar é coisa do passado, fazer adoração ao Santíssimo, imagina se eu tenho tempo de vir cá ver Deus. Mas eu não perco um minuto do Instagram, de acompanhar todos os famosos, ver o que eles fizeram, morrer de inveja, porque eu não pude fazer metade, e viver infeliz, porque não tive isso. Vem cá, qual que é a nossa riqueza? Qual que é a maior riqueza que você tem na vida? Outro dia eu falei, você é rica? Eu falei, demais, minha filha, ninguém concorda com a minha riqueza. Qual que é a minha riqueza? É ter Deus, é saber ser amada, é saber que Ele ama e ponto. Há um livro que eu quero muito que vocês leiam, dessa firurinha, barato, porque tudo de Deus é de graça, ou barato. Chama 5 pães e 2 peixes. Alguém já leu? Já leu? É maravilhoso? Alguém lá atrás já leu? Alguém mais leu? Leu? Só? Esse livro, gente, é de um arcebispo que faleceu, né, morreu de câncer, depois que ele até trabalhou com João Paulo II no Vaticano, era amigo pessoal de Bento XVI. Só gente fraca na vida dele, né? Ele era arcebispo de Xangai. E quando o comunismo chegou lá, teve a invasão. Os padres e as freiras foram para as lavouras de arroz. Todas as igrejas foram queimadas. As livrarias, tudo que vendia livros católicos e bíblias foram queimados. Esse arcebispo foi levado preso
esse arcebispo François Xavier. E ele ficou preso alguns anos, se não me engano, acho que foram 11 anos, numa cela que não tinha nem janela. E é maravilhoso esse livro porque ele celebrava na palma da mão. Ele falou: eu que celebrei tantas vezes com cálice de vinho, com cálice de ouro e de prata, celebrava na palma da mão, era meu altar. Eu colocava uma migalha de pão e uma gota de vinho, vivia da Eucaristia, senão eu ficava louco. E aí ele começou a escrever, pedia um pedaço de papel, porque ele tinha que lembrar os trechos da Bíblia, porque não tinha mais o que ele ler, tudo queimado. E ele conseguiu, ele falou que quando o pessoal prendeu ele, falou com ele: o que você precisa? Ele falou: fala com eles que eu preciso do meu remédio de estômago. Era o vinho, o pessoal já sabia que ele queria celebrar. O remédio de estômago dele era o vinho. Era para ele poder viver de gota. Tá? É maravilhoso, tem alguns livros dele, tem alguns para sair. Eu tenho 3, mas tem um para sair. Esse é baratinho, deve ser R$12, R$10, 5 pães e 2 peixes. E aí ele fala, vocês vão perceber que um dos pães que a gente tem é a oração. Um dia que ele estava arrumando a cama, e a cama dele dava tanto mofo. Ele foi internado algumas vezes entre a vida e a morte, dava mofo. Ele escuta Jesus falando com ele assim: François, você é tão rico. Ele numa cela que não tinha nem janela, na cama mofada. Ele falou: sou, Senhor. É, François. Uai, se o Senhor falou, então eu sou rico. O que tinha? Nada. Então eu sou, Senhor. É, François, você é rico porque você tem o meu amor. Você tem o meu amor. Então ele falou que muitas vezes, quando ele já estava na impossibilidade de rezar, que já não tinha mais forças, ele falava com Jesus: Senhor, eu sou Francisco, eu estou aqui. Isso é uma oração profunda. Muitas vezes, quando a gente já perdeu as forças, já não sabe o que falar com ele, chega diante dele e fala: Jesus, sou eu, sua filha. Ele sabe do resto. Né? Então, a gente precisa exercitar essa confiança, crescer na fé, para que quando Jesus voltar, a nossa fé seja para poder pôr fogo no mundo, seja para aplaudi-lo, para louvá-lo e dizer: é no Senhor que eu gastei a minha vida. É por sua causa que eu estou aqui, é por sua causa que eu falei tantos nãos, é por sua causa que eu posso sofrer tantos martírios, mas é por amor a Ti, que creio que o Senhor é o nosso Deus, nosso Criador, e prepara para nós uma eternidade, que já começa a partir do momento que eu creio. Então, para que a gente possa crescer na nossa fé, é preciso que a gente tenha momentos fortes de oração, mas não esquecer de Jesus em nenhum momento do nosso dia. Fala: me ensina a rezar, Jesus, minha oração está tão ruim, estou rezando mal, meu coração continua pesado, eu rezo e estou agoniada, eu rezo e estou preocupada, ocupando a cabeça antes de acontecer, estou ansiosa, o povo hoje conversa, bate as pernas, bate os braços, mexe a cabeça, o que é isso? Falo: gente, acalma, você tem um Pai, descansa em Deus. Quantas pessoas hoje para dormir precisam de remédio, 1, 2 remédios, por causa de quê? Dorme no colo do seu pai, vai lá e fala com ele: me dá colo, igual quando a gente é criança, deixa eu dormir nos seus braços, porque o Senhor é o meu Pai. O que pode acontecer de mal? Nada, pois eu estou com meu Pai. Qual é o erro? Nenhum. Mas no dia que a gente acreditar dessa forma, é assim que a gente tem que caminhar. Então a nossa oração tem que me transformar, tem que me acalmar. Eu vejo milagre todo dia, eu vejo. Hoje nós tiramos uma criança do respirador, coitadinha da mãe, quando na corrida de leito, que os pais ficam lá, e a gente faz corrida de leito andando mesmo, e que a gente viu os exames dela todo, e eu falei: pai, nós vamos tirar ela do respirador daqui a pouco. Coitadinha da mãe, ligou para a mãe, chegou até sem fala, com o que na mão? O terço na mão. Esses milagres todos é por Nossa Senhora na vida dessa criança. Já operou o coração, essa é a 2ª cirurgia, e já fez 2 cateterismos. O último foi sábado de manhã, foi uma correria para levá-la, que ela obstruiu tudo, foi uma correria, foi levada para poder desobstruir. Aqueles neném naquela luta pela vida, a gente tira do respirador, eles olham para nós assim, faz assim com os olhinhos, pega um biquinho, chupa. Fala, todo mundo chora, né? Porque quem pode fazer uma coisa dessa, né? Eu falei para a mãe: quem crê, né, mãe? Vê a glória, não é? Vê Deus. Ela já falou: doutor, isso é um milagre. Falo: mais um dos que ele fez. É maravilhoso ver essas coisas acontecer, mas ela ficou muitos dias de joelho. Quando a situação teve dificílima, eu falava com ela: não desanime. Uma coisa é a ciência, outra coisa é Deus. Nosso Senhor, com o poder de intercessão de Nossa Senhora, Ele não dá conta dela não. Ele atende, porque ela é tão doce que até Deus se dobra.
a essa doçura que é Maria, não é? Então aprender isso, ter a ousadia de viver a fé, ousadia de falar, eu falei com meu pai e ele vai me responder, e eu sou filha dele, ele vai dar um jeito de eu entender o que ele está falando. Fala, Jesus, eu não estou entendendo nada. Eu falo que eu sou surda, eu não estou entendendo nada. Eu falo que eu estou dizendo, Jesus, abre meu ouvido. Sabe aquela palavrinha que o senhor falou? Fala, efatá, abre meu ouvido para que eu possa te ouvir. Coloca minhas pernas firmes para andar. Me dê um coração para te obedecer. Me faça ver a sua vontade. Me faça entender. Eu tenho uma oração de São Francisco linda que eu repito para ele todo dia. Eu falo, o dia está amanhecendo, falo com ele, Jesus, igual São Francisco te falou, faça com que a vossa vontade se levante sobre o meu rosto como um sol, para brilhar tanto que eu nunca tenha dúvida do que eu tenho que fazer, porque é a vossa vontade. É assim que São Francisco rezava. É simples, porque Jesus falou, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que acham que serão ouvidos pela força das palavras. Fala só assim, bom dia meu pai, bença, dirige, pronto. Me ajuda nesse dia, tem uma coisa difícil, tem uma reunião difícil, tem uma situação difícil, me preceda. É assim, é simples, nós é que complicamos, que a gente acha que tem que ter palavras lindas para falar com Deus. Deus já sabe, né? Não multipliqueis as palavras. Então, esse convite de Jesus é um convite maravilhoso. Essa é a minha Sagrada Face, eu não posso ficar sem ela nem um minuto. Paixão pela Sagrada Face, hoje é terça-feira, é dia dela. Então eu leio a Bíblia sempre com a carinha dele aqui do meu lado. Amor, né? É assim, fica olhando por aquele que sofreu tudo isso por nós, né? Então, quando Jesus traz isso aqui para nós, rezar é a forma de você conversar com seu pai, de colocar para ele as suas necessidades, né? De falar com ele das suas alegrias também, de trazer para ele com confiança. Às vezes a gente entrega as nossas situações mais difíceis para qualquer pessoa, menos para quem resolve. E a gente fica angustiado, né? Aflito, agitado. A gente precisa aprender com ele. Senhor, me coloca na sua escola, me ensina, me dê a cada um de nós o espírito de oração. Nos ajude a crescer na nossa fé, né? Nos ajude, nos ensine a rezar cada dia, a fazer a entrega e falar, resolve isso para mim, me ajuda, me ilumina. Eu falo com ele, eu como sua filha, ignorante como sou, me faça entender a vossa vontade, porque a única coisa que eu quero é vos agradar, não quero vos ofender, não quero vos magoar, quero fazer aquilo que eu vim fazer, me ajuda, porque senão o ego toma conta e não deixa fazer isso. Então esvazia-me de mim. Então a gente fala com a Nossa Senhora, esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me de quem? De Deus, porque ela é toda cheia de Deus. É assim. Então é nessa confiança de filho, de criança, que a gente caminha. A gente pede a Nossa Senhora, nos ensina a estar dentro de nós, né? Por isso que fecha a porta do teu quarto. Jesus nos colocou no lugar mais difícil da gente sair e da gente chegar, que é dentro de nós mesmos. Fecha a porta do teu quarto, entra, como disse Santo Agostinho, volta para dentro de você, ele está lá te esperando. Fecha a porta, aqui sou eu e ele. Conversa você com ele, porque ele te espera. Entrega. Não há situação que Deus não possa resolver. Então por que a gente fica aflito? Porque não confiamos num Deus que nos ama. Guardem isso. Se vocês saírem daqui somente entendendo isso, que vocês são amados, que Deus escuta cada oração, Ele escuta cada gemido, Ele sabe cada lágrima que cai, Ele sabe, nada passa despercebido a Deus, nada, e Ele responderá, todas as orações terão a sua resposta, todas, mesmo, como diz Ele aqui, que Ele te faça esperar. Não tem importância se Ele que me faz esperar, eu estou com Ele, está tudo certo. E que Ele realmente renove nessa noite a nossa fé, a nossa confiança incondicional. E que Ele nos dê a graça, rezarmos melhor, sairmos de cada oração com o coração mais leve, sabendo com quem a gente acabou de falar. Que de noite, quando a gente for rezar, a gente reza diante dEle. Fala, obrigado, que o Senhor veio até a minha casa, veio até o meu quarto. E eu falei, Jesus, eu falo, estou aqui, o que você está aflita? Por que você está agoniado? Estou aqui.
O dia que a gente puder entender que falta pouquinho para pegar nele, né? Falta muito pouco. A gente não o vê, mas a nossa alma sabe que está diante dele. Então vamos pedir a Jesus essa noite. Essa noite a nossa graça é a graça de entrar na escola de oração do Senhor. Que Ele conceda a cada um de nós, sob a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, o espírito de oração, para que a gente possa crescer cada dia mais na fé. E que um dia, quando Ele voltar, que Ele fique encantado de ver que cada um de nós multiplicamos muito mais, ajudamos a irradiar, né, essa alegria de poder pertencer a um Deus que é vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos encerrando o tempo pascal, não é? E nesse domingo, a gente celebrou a ascensão de Jesus aos céus. Quando Jesus veio ao mundo, que Ele se encarna e vem, Jesus veio para nos reconduzir ao Pai. Ele veio nos ensinar o caminho para o Pai. Não veio nos conduzir como um filósofo, com teorias, mas Jesus veio nos reconduzir como um pastor, que recolhe as ovelhas dele para o redil. Veio nos ensinar o caminho, porque ele passou tudo e viveu tudo, menos o pecado, a nossa condição humana. Então Ele subiu aos céus, ficou à direita do Pai, como a gente reza no credo, não é? E aí Deus o glorifica, mas dessa vez, depois de todo o sofrimento, depois da cruz, depois do que Ele passou, depois que viveu aquela máxima distância de Deus, Ele é exultado pelo Pai, Ele ascende ao Pai, Ele retorna, e Deus o glorifica com a nossa humanidade. Quando Jesus volta aos céus, Ele não nos abandona, Ele permanece aqui conosco na igreja. Como que Jesus hoje permanece? Fala, Filó, aquele tempo o povo ia lá e conversava com Jesus, escutava, Ele falava. Mas hoje, a gente tem como escutar? Tem como conversar com Ele? Jesus permanece vivo? Tem certeza? Aonde? Sacrário. E aonde mais? Na Eucaristia. Muito bem que a gente tem essas certezas, não é? É certeza mesmo? Isso é uma verdade no coração de vocês? É. Então Jesus questiona assim. Se isso é verdade, né, que Ele fala, qual é a maior obra de Deus? Qual é a maior obra de Deus? Vocês acham que foi a criação? Não? A maior obra de Deus é a Eucaristia. Pode imaginar que aquilo que parece pão, tem gosto de pão, ali está Jesus vivo, e não está como uma coisa inerte, como algo que não se mexe. Ele está ali vivo, respira, inteiro. Será que a gente pode imaginar que na Eucaristia Ele está disposto, Ele nos convida a vir até Ele, para nós pecadores, para nos amar e para nos curar, para nos reconduzir? É muito grande tudo isso. E Jesus diz assim, naquele livro Ensine Eso, Ele diz, por que há tanta tristeza na minha igreja? Por que há tão pouca alegria entre o meu povo? Por que há tão pouca alegria? Porque verdadeiramente não se crê que eu estou vivo, à espera, ali, no sacrário, aqui em cada Eucaristia. Então por que há tão pouca alegria? Será que as pessoas de verdade acreditam que eu estou ali por amor? Que eu permaneci por amor, para alimentar vocês quanto tempo precisar, para estar aqui para ouvir, para te orientar, para caminhar? E Jesus diz assim, por que a ideia de paraíso é tão apagada na igreja? Por
que as pessoas não pensam mais no paraíso? Porque nós esquecemos da presença real de Deus na Eucaristia. Porque ele diz, quando as palavras da consagração são realizadas, o paraíso se instala. Por quê? Porque Deus está ali presente, com toda a sua humanidade e com todo o poder da sua divindade. É grande demais para a gente poder viver tudo isso, não é? Fala, Filó, eu até venho aqui, converso com ele, mas eu não. E ele fala, escuta, meu povo. Qual é a grande dificuldade para a gente ouvir? O silêncio. Porque silêncio não é ficar de boca fechada. Silêncio é muito mais do que isso. O silêncio é uma presença. O silêncio é o calar para acolher. E hoje, no mundo que nós estamos, que é contrário ao silêncio, né? É um mundo barulhento. Hoje nós temos a tirania do barulho. Nós temos algumas coisas para vencer. Nós temos que vencer, porque Deus, tudo que Deus faz, Ele faz em silêncio. Qual foi a ordem? Qual foi a última palavra que Ele disse para os apóstolos? Vocês lembram? Está aí, Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 19. O que Ele falou? Ide e todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Quando a gente assiste o batismo, o que você vê acontecer? A água cai na testa, o padre fala as palavras e professa. Mas a gente não vê a ação de Deus no momento, na alma daquela pessoa, que a partir daquele momento ele está inserido em Deus. E passa a se tornar filho de Deus. Então a ação de Deus é completamente silenciosa. Quando o padre fala as palavras, pelo poder do Espírito Santo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é meu corpo, meu sangue que é dado por vós. Quando ele fala, que ele faz a consagração, a gente não vê a transubstanciação. Naquele momento, deixou de ser pão, deixou de ser vinho. É Jesus com toda a sua humanidade, a sua divindade, ali por nós. Se a gente pensasse nisso, a gente não comungaria como rotina. Ele fala, em alguns lugares, entra como rotina, ele fala, a Eucaristia é o meu paraíso na terra. Assim como eu sou a glória dos anjos e dos santos no céu, eu sou a glória para aqueles que me adoram em silêncio. E que por enquanto a minha presença está velada pelos véus do sacramento, mas eu estou vivo, eu nunca fui embora. Isso é maravilhoso, gente. Mas então a gente não vê o que Deus faz, porque tudo de Deus é silêncio. Quando a gente entra na casa de Deus, para a missa, quantas vezes a gente percebe que a igreja está muito barulhenta? As pessoas esquecem diante de onde estão. E com a ausência da gente não mais fazer silêncio, nós estamos perdendo a noção do sagrado. Nós estamos distanciando do sagrado. A gente entra na igreja e não sabe como é que comporta, conversa tanto, fala tanto, mas não fala com Deus. E para mim estar ali e ouvir, eu preciso de fazer silêncio. E o mundo hoje eu preciso fazer silêncio dos olhos, porque é tanta coisa que eu não queria ver, é tanta coisa para poder me chamar, para me distrair. Hoje o mundo não aplaude aquele que está calado, né? Mas aquele que tem muitas palavras, que tem muitas imagens, é tanta imagem que te dispersa. E da mesma forma que às vezes eu não quero ver, eu posso fechar os olhos. Esse é o silêncio que nos é permitido, que às vezes as imagens nos distraem de Deus. Às vezes eu não fecho os olhos para entrar. Hoje qual é o lugar, além da Eucaristia, que Deus está presente? Em silêncio. Aonde? Que vocês podem afirmar que Ele está? Além do sacrário. Que ali está a Eucaristia, está Ele vivo.
Aonde Jesus está agora presente? No seu coração. A gente tem consciência disso? Não. Porque eu preciso me calar para poder entrar em mim, para poder conversar com Ele. Então, as imagens me dispersam. Então, o silêncio dos olhos eu posso fazer aprendendo a fechar os olhos. O silêncio do ouvido é barulho demais. E tem hora que a gente trabalha sobre muito barulho. Então, vocês observam que a música, uma música que não diz nada, ela é barulhenta. E ela deixa as pessoas meio que entorpecidas. Às vezes você passa por algum carro, você fala, gente, é o som dentro do carro, né? Não, é o carro dentro do som. Como é que é? Como é que esse povo está dirigindo com esse barulho? Que deixa a pessoa desnorteada. Tem gente que não consegue chegar em casa e não ligar tudo na casa. Ali, além de ligar a televisão, o som, ainda liga para um tanto de gente ao mesmo tempo. Olha que confusão. Porque é como se o som, o barulho, te entorpecesse, é como se fosse uma droga, para não revelar, na verdade, o vazio que a gente é. Compreendem? Para a gente não se ver, para a gente não pensar. Então aquele tanto de coisa ligado ao mesmo tempo, e é um tanto de nada. Agora a música, escuta um canto gregoriano, escuta um Mozart, escuta um Beethoven, você chega lá no céu, você entra na sintonia de Deus e reza. É algo impressionante. Porque tem missa que é tanto barulho, que você fala, minha nossa, onde é que eu estou mesmo? Como que é difícil colocar as pessoas em oração. Como é difícil. Jesus fala, escuta-me. Porque Deus fala no silêncio. Enquanto eu não me calar, eu não vou ouvir. Mas ele fala, Filó, mas eu vou fazer silêncio, eu fecho a boca. Deu certo? Por que não dá certo? Porque tem uma enxurrada de coisa dentro de nós. São muitas paixões. Então é tanto pensamento, é tanto sentimento, que você está até calado assim, diante do Santíssimo, a cabeça está longe. E Deus falando assim, vamos ver que hora que ela consegue calar, para que eu possa falar. Então quando é que nós vamos ouvir a Ele? Quando eu for capaz de me libertando dessas paixões que não me levam a lugar nenhum. É um tanto de ilusão, um tanto de mentira, um tanto de nada que vai tentando encher a nossa vida e nos tira do essencial, que é Jesus. Então por isso que a gente fica tão quantas pessoas que vocês encontram que estão divididas, estão tão desorientadas, estão perdidas dentro delas mesmas, que é tanto barulho dentro delas. E a gente ainda tem a louca da casa, né, que é a imaginação, que põe a gente para pensar um tanto de coisa que não vai a lugar nenhum. Tem dia que a louca está pior do que o normal. Teresa de Ávila falava isso para Jesus. Falava, hoje a louca está pior. A senhora amarra ela, porque senão não vai ter jeito. Porque você já acorda pensando em tanta coisa que nada acontece. Então a gente não consegue parar. A gente não consegue silenciar. A gente não consegue falar com Jesus, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. Me ajuda a morrer para esse tanto de nada. Onde estou colocando as minhas paixões, aonde elas não vão resolver a minha vida. Eu não consigo dar o peso certo para as coisas. Então eu chego na igreja nesse tumulto, completamente dividida, completamente dilacerada, e falo que rezei. E falo, Deus não falou comigo. Tentou. Te garanto que Ele tentou, se esforçou. Então quanta coisa nós precisamos converter em nós, não é? Quanta coisa a gente precisa, se a gente não toma consciência dessas coisas, a gente não consegue trabalhar o silêncio em nós. O silêncio, gente, ele é um desafio do mundo de hoje. Silenciar. O quanto é difícil. Hoje, quando vocês chegarem na casa de vocês, tenta não ligar nada, a gente fica perdidinho. Coloca o povo quieto dentro de um quarto, sem uma coisa ligada. O povo fica louco. Tira o celular da mão do povo, 5 minutos. O povo não sabe nem o que faz com a mão. Enlouquece. Como que nós estamos habituados ao barulho, à confusão, a estar sempre desviado do que é essencial. Qual é o modelo para nós de quem viveu em silêncio? Maria.
Foi a mulher do silêncio. Tudo ela meditava. A gente não medita nada, porque não consegue nem prestar atenção, nem sabe o que escutou. Então guarda, a gente vive na pressa. E a pressa é inversamente proporcional à memória. Os dias que você não fizer lentamente, não tiver gargalhada, não tiver sorriso, não tem memória. Guarda para vocês verem, presta atenção. O dia que você encontrou uma amiga e riu loucamente, não sabia nem do que estava rindo, vocês nunca esquecem aquele dia. Os dias sem alegria, dias sem memória. O dia que a gente entender que Ele é a razão da nossa vida, a nossa história, Ele é a minha vida, o nosso amor, o ar que a gente respira, um Deus que eu posso vir e falar com Ele, conversar o que eu quiser, e se eu for capaz de aprender a silenciar, eu vou sair daqui com tudo dentro do meu coração para fazer. Qual é a razão da tristeza? Que Deus é esse que eu posso vir contar tudo, falar, me ajuda, me orienta, me encaminha. Mas se a gente ficar no barulho, falar, Senhor, fechei a boca, estou fechando os olhos, tampando o meu ouvido, me ajuda a fazer silêncio para te ouvir. Mata em mim, cala em mim tudo que está falando demais, porque não me leva a lugar algum. Há muitos anos atrás, 1969, um sacerdote que hoje depois virou um arcebispo famoso, ele era um jovem sacerdote, tinha um sonho de conhecer Madre Teresa de Calcutá. Aí chegou lá onde é que estava a casa dela, e uma das irmãs recebeu e falou, não tem jeito de conversar com a Madre, está ocupada com tanta coisa. Ele falou, mas eu não saio daqui se eu não falar com ela. A situação ficou delicada. Foram lá falar com a irmã. Irmã, tem um jovem sacerdote que falou que não vai embora se não falar com a senhora. Aí disse que ela chegou daquele jeitinho dela, todo enrugadinho, sempre segurando um tercinho na mão. E o padre ficou pensando assim, o que eu vou contar para ela que eu faço? Todas as obras de caridade que eu faço, tudo que eu faço, tudo guardado na ponta da língua. Qual que foi a pergunta que Madre Teresa fez para ele? Vocês conhecem essa história? Ela fez uma pergunta para ele, qual foi? Quanto tempo você reza por dia? Aí, o padre falou, como é que é? Quanto tempo você reza por dia? Ele falou, eu celebro a Santa Missa todo dia, rezo o breviário e rezo o terço que minha avó ensinou. Ela falou, só isso? Ele falou, só está achando pouco? Isso é nada. A gente não pode reduzir o amor, o máximo, ao mínimo? Ela falou com ele, como é que você acha que eu consigo fazer as obras de caridade? Como é que você acha que eu consigo amar alguém? Porque primeiro, eu vou adorar o Senhor, fico diante dEle e peço a Ele que inflame o meu coração, me encha com o amor dEle, para que eu possa dar o amor dEle ao outro. Porque sem Deus, nós descobrimos que somos pobres demais para ajudar os pobres. Compreenderam isso? Então, quanto maior a sua função, o seu cargo, se for diretor de empresa, seja o que for, quanto mais cargos você conseguir, mais humildade você terá que trabalhar na sua vida, mais joelho você terá que ter, se quiser sucesso nas suas obras. Então primeiro você se enche dele, ajoelha, reza, quanto mais coisa você tiver que fazer, mais tempo você tem que gastar diante dele. Fala, vou perder tempo, não vai ganhar. O tempo de Deus é tudo inverso. Ele fala, quem fica comigo, meu dia tem mais do que 24 horas. Ajoelha e fica com ele. Passa com ele tudo que você tem que fazer. Entrega a sua obra a ele. Só depois vai executá-la. Não faça o inverso. Não confie nas suas mãos. Não confie em nada seu. Confie somente nele. Então nós fazemos o quê? Qual o trecho da Bíblia que isso te lembra? Vou colocar vocês bom nesse assunto da Bíblia. Qual é o trecho da Bíblia que esse negócio que eu acabei de falar para vocês lembra? Famoso, está em Lucas. Já dei várias dicas. Duas irmãs. Agora eu contei tudo. Marta e Maria. Jesus condena Marta, porque é claro que ela estava desorientada. Imagina que tanto de João para comer dentro de casa, ela também está louca para fazer comida para todo mundo. Ele condena Marta? Não. Mas ele fala que ela está dissipada, ela está quebrada interiormente.
porque ela não fez. Então, qual que é o recado? Primeiro a gente tem que ser Maria antes de ser Marta. Compreenderam? É lindo isso? Então, primeiro eu contemplo, primeiro eu fico aos pés do Senhor, primeiro eu escuto, primeiro eu me alimento, primeiro eu deixo a palavra trabalhar dentro de mim. Primeiro eu espero que essa palavra, à medida que eu leio com atenção, o Senhor se coloca do meu lado e vai me orientando, o Espírito Santo vai trabalhando e vai me transformando. Depois que eu sou Maria, eu viro Marta. Aí eu trabalho. Mas tudo teria que começar com Ele e terminar nele. Tudo tem que ser convosco. Tudo, Senhor. Que eu faça tudo por Ti, contigo, para Deus, com Deus, por Deus. É assim. Mas a gente fica atordoado e quer fazer tudo para nós mesmos, para a nossa glória. E nós somos o quê? Nada. Mas é difícil tomar essa consciência. A Eucaristia é uma humildade. Imagina, Jesus está ali em silêncio, humilde. Imagina, ele se reduz ali e fica escondido, esperando a migalha do nosso amor, da nossa visita, e lá vê-lo. Um ato de amor nosso que fala assim: ei, só vim te dar um beijo. Ei, Jesus, o Senhor é meu amor. Só vim cá falar muito obrigado. Compreendem? Como é que nós estamos longe de viver de verdade essa beleza incondicional, que é Deus, que se faz presente, continua conosco, vivo, desde que nunca veio, nunca mais foi embora, porque Ele sabia que se a gente não se alimentasse, que se Ele não permanecesse, a gente não voltaria para casa. Com Ele vivo, nós estamos nessa peleja até hoje. O povo de Deus, o bando de cristãos que mais está morto do que vivo. Uma fé que não contagia ninguém. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou anunciar a todos, ensinar as coisas de Deus, que a gente não conhece nada porque não estuda? Não participa dos sacramentos da intensidade que tem que participar. Anunciar o quê? Se a gente mesmo está todo mundo abatido, desanimado, falando: que luta, ó vida, ó céus, que dificuldade. Nós cristãos deveríamos dançar o dia inteiro, falar: Jesus permanece comigo, vivo. Então qual a dificuldade que eu tenho? De crer, de confiar que Ele está vivo. Que o dia que a gente acreditar de verdade em Deus, qual a dificuldade nós passamos a ter? É nenhuma, porque em tudo eu vivo para Ele. Então viver para o Senhor, levantar de manhã, eu agora que eu levanto, eu acordo pela manhã e falo: tudo no lugar, nada doendo, nada de pé, marido do lado, todo mundo que eu amo, ninguém no hospital internado, falo: à sua disposição, só para te amar e servir, não tem mais nada para fazer, só para ser. Com alegria de saber que Deus é vivo, que essas histórias não são uma história de mentira. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, lê lá, que a nossa esperança tem um nome. Então a nossa esperança, ela é uma âncora. A nossa vida tem que ter uma esperança, nós temos que estar ancorado, e ancorado em Deus. Jesus é a minha âncora. Então o mundo pode bater, venta daqui, venta dali, tem dia que está mais tumultuado, tem dia que está menos, mas quem tem a última palavra de tudo é Ele. E a nossa vida é eterna. Ele nos criou para a eternidade, somos filhos amados. Essas verdades vocês têm que carregar dentro de vocês. O dia às vezes está meio nublado, você fala com Ele: mas o sol que me ilumina está comigo. Deixa o mundo nublar, mas Ele que é o meu sol permanece comigo. Ele que é o meu sustento, que é a minha força, que é a minha alegria, a minha coragem, aquele que me faz dançar no Espírito. Aquele que fala: não desanima não, menina, nós estamos juntos, vai tão firme, bora. É assim que a gente tem que caminhar. O cristão, a segunda marca do cristão, qual que é? Já falei milhões de vezes. As pessoas têm que te reconhecer pela alegria. Como é que cristão pode ser triste com Deus vivo? Está morto, né? Para mim, por que você é feliz de jeito? Vive rindo. Porque Jesus está vivo. E Ele me ama. E a minha vida é eterna. Que escândalo. O dia que a gente tomar posse dessas coisas, acreditar nisso de verdade, essas igrejas não vão caber. Aproveite enquanto a igreja é vazia, você pode visitar Jesus várias vezes, porque eu digo o povo descobrir que Ele está vivo, que pode ir lá conversar com Ele, ficar lá e escutar, nós não vou conseguir hora para sentar lá. Aproveite que o povo ainda não acredita. Vocês não estão na luta para que a igreja fique cheia.
Então, é maravilhoso entender tudo isso. É maravilhoso quando ele fala, e eis que estou convosco todos os dias. Não, esse é o bálsamo da minha vida. Eis que estou convosco todos os dias. Ele não pulou nem um dia. Nem sábado, nem domingo, nem dia santo, nem feriado, nem pandemia. Você imaginou se ele tivesse abandonado a gente na pandemia? Nós fomos da linha de frente, que estava no hospital todo dia, enfrentando o que enfrentamos. Se ele não estivesse conosco, o que seria de nós? Eu falava com o povo no CTI, gente, presta atenção, não olhe para os lados, olhe para frente. Hoje nós somos igual o Moisés, olhe para frente, não olhe para as baleias, tubarão não olhe para frente, que nós vamos atravessar esse tumulto, e atravessamos, pela graça de Deus. Na equipe de CTI, ninguém adoecer lá na Santa Casa, foi espetacular. A gente dar conta de tudo, foi só na graça. Só na graça. Mas antes, sabe o que a gente fazia? Nós tínhamos um grupinho. A gente ajoelhava na porta do Colégio Arnaldo, lá na capela, e rezava de joelho na porta de uma igreja fechada, chorando, com Nossa Senhora. Até hoje eu choro quando eu lembro dessa cena, que eu ficava emocionada da gente ficar lá de joelho, a rua deserta, igreja fechada, e falava com Jesus, o Senhor preso aí, e nós de cá. Nós precisamos do Senhor, mas estão nos negando isso. Precisamos do Senhor. Nos dê força para ir para o hospital, dar conta de tanto problema como vamos dar, sozinhos, não podemos ir, mas o Senhor disse que estaria conosco. Quando eu consegui comungar de novo, achei que eu morreria de tanto que eu chorava, saber que eu estava com Ele de novo, ali, né, vivo, nos consagrando, nos segurando mesmo, porque não foi brincadeira. Então eu lembro do dia que a gente estava lá discutindo alguns casos, era um sábado, quando de repente eu escutei um saxofone. Tinha um abençoado de um sacerdote, com um músico na porta da Santa Casa, e ele elevando o Santíssimo para os abençoar, e alguém tocando saxofone. Chorou, todos que deram conta de saber que tinha isso. Nós paramos toda a discussão, fomos para onde conseguia ver, né, que ele estava com o Santíssimo dando a bênção, e alguém tocava um sax. Foi um bálsamo, foi entender exatamente isso aqui. Eis que estou convosco todos os dias. Isso é simplesmente maravilhoso. Então nós precisamos de pedir a Jesus essa noite a graça da oração. Jesus precisa nos ajudar a rezar mais. Nossa vida de oração é ruim, é curta, é rapidinha. A gente precisa aprender a rezar, a meditar a palavra. Por isso nós precisamos da graça de Nossa Senhora nos ajudar a silenciar de verdade, a fechar os olhos para não ver um tanto de coisa que nos dispersa, a fechar o ouvido para não ficar ouvindo barulho, mas fechar em Deus e pedir a Ele, Senhor, me ajuda a fechar tantas tempestades dentro de mim, tanta preocupação que de nada, me ajuda, porque eu quero ouvir somente o Senhor. E meu coração não vai sair daqui desorientado e apavorado, porque toda oração que você chega na igreja para rezar e sai pior do que entrou, você não rezou, não encontrou com Ele, porque o Senhor é a nossa paz. Sabe aquela paz e aquela alegria que o mundo não entende? Está tudo do avesso, você está naquela alegria e fala, não é normal. É normal, por causa dEle, compreendem? E somente dEle. Então tem que pedir a Ele essas graças, né? Pedir a Ele que nos ajude a viver de verdade a graça da presença dEle, nos dá a graça do temor, que é o respeito, voltar a entender o que é tremer as pernas na hora da Eucaristia, que é Deus vivo que eu recebo. Diga a gente acreditar nisso, gente, nunca seremos a mesma pessoa. Acreditar nisso é mudar a vida toda. E antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que na primeira leitura de domingo, que foi Atos, alguém lembra? Ninguém lembra, né? Ah, parabéns! Já está aprendendo que foi em Atos. Teve alguma coisa que chamou atenção lá? O que os discípulos fizeram? As pessoas perguntam assim para nós: por que vocês fazem novena? Isso é superstição? O povo me pergunta. O católico é maniado com novena. É maniado? Você sabe responder isso? Apologética que eu falei. Você sabe responder isso? A novena é bíblica? Sim? Sim ou não? Onde está escrito? É bíblica. O que os discípulos fizeram quando Jesus foi embora? Despediu, escondeu. O que os discípulos fizeram?
Está escrito. Eles perseveraram na oração com algumas mulheres, entre as quais eles reuniram 9 dias intensamente em oração, até que chegou o Espírito Santo de Deus. Parece uma mágica, não é? Mas não é. Existe isso na igreja. Então por que vocês fazem novena? Porque nós imitamos discípulos que rezaram 9 dias com a Nossa Senhora, e aí a graça chegou. Compreendem? É belíssima a nossa fé, gente. É belíssimo, tudo isso está aqui, que a gente não conhece. Agora vocês estão aprendendo a conhecer. Fala a verdade. Está lendo a palavrinha de Deus. Isso é no capítulo, versículo 14. Pra você não procurar demais aí. Capítulo 1, versículo 14, olha lá. Todos esses unânimes. Achou? Não achou ainda. Está na misericórdia, não está no amém. Achou? É para vocês poderem saber onde é que estão as coisas, onde isso está escrito. A novena é bíblica. Ok? É para que vocês aprendam isso. Então hoje, com a ascensão do Senhor, o que eu quero trazer para vocês? Porque a ascensão já aconteceu, mas Jesus permanece. É reviver em vocês. Se eu pudesse trazer um ardor no coração de vocês, um amor que queimasse o coração de vocês, pela Eucaristia, pela presença de Jesus vivo no Santíssimo, estimular vocês, vem visitá-lo, vem conversar com Ele. Está triste? O remédio é Ele. Está feliz? Também é Ele. Está preocupado com alguma coisa? Vem falar com Jesus. O que te aborrece, fala com Jesus. Qualquer coisa, fala com Ele. Aprender que Ele é o grande amigo e vivo, que Ele não está inerte, que Ele respira. E o dia que a gente aprender a silenciar, nós vamos ouvir o coração de Deus que bate. Nós vamos caminhar para isso. Pode ter certeza. Nós vamos ouvir um coração que bate. Por amor a cada um de nós. Ele te espera todos os dias. Todos os dias. Faça um esforço de vir vê-lo, nem que seja para dizer: obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por nos esperar. Obrigado por ter paciência com as minhas demoras, com a minha lenta conversão, com a minha dificuldade em perseverar. Que eu venho um dia e depois desapareço um ano, mas o Senhor continua acreditando em mim, continua esperando por mim, porque o Senhor me quer santo. Aonde? No céu. Me ajuda a entender que eu já vivo o paraíso aqui, quando eu te recebo, Senhor. Me ajuda a contar para o outro que a sua presença é o paraíso, que aqui nós temos o paraíso. E um dia nós vamos continuar, o paraíso é real. Não é uma história de carochinha. E só isso nos faz viver de um outro jeito, com um outro olhar. E cuidando mesmo dos irmãos que ainda não creem. Mas isso primeiro tem que ser verdade dentro do seu coração e na sua vida, para que você possa testemunhar o que é a beleza de um Deus que não desiste de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, é um prazer a gente estar aqui para continuar uma conversa que nós começamos semana passada, não é? Não sei quantos de vocês estavam aqui quando começamos a conversar a semana passada sobre recomeçar, né? Então, quantos estavam aqui desse assunto? Então, grande parte não estava. E resumidamente, né? Olá, recomeçar diante de tantas situações da nossa vida, às vezes de perdas, às vezes de sonhos que foram frustrados, às vezes de relacionamentos, tantas coisas empregos que perdemos, tantas coisas que sonhamos e que não se cumpriram. Possível, é como a imagem dos discípulos quando Jesus é morto, e eles estão desolados, desorientados, confugindo o mar, né? Então às vezes é a imagem que a gente está também desolada, desorientada, não sabe qual caminho tomar, e Jesus aparece de manhã, não é? E quando Jesus chega, tudo muda, e Ele sempre sussurra no nosso ouvido que é possível recomeçar. Então eu falava para vocês a semana passada que a gente precisa de palavras benditas, né? De palavras que sejam ditas para nós, para que a gente possa ter a coragem, ter o desafio de falar: eu posso recomeçar. Eu não preciso ficar sentado como vitimista da minha história, mas eu posso escrever um novo capítulo. Eu posso recomeçar.
Porque Jesus nos dá a garantia da presença dele conosco. E se ele está presente, o nosso coração já se inflama. Então, nós vimos que a gente precisa da esperança e da confiança. São duas palavras. Que a gente precisa tomar a coragem de colocar o pé de novo na estrada e de entender que a vida te chama agora. A vida não te chama para amanhã, é para hoje. Então, quando a vida gritar por você, responda: presente. Eu estou presente a esse momento que a vida me chama. Que a gente não pode andar arrastando a esperança, naquele cansaço, sabe? Fala, estou cansada de esperar. Que nada, nós temos que estar renovados a cada dia, na certeza de uma presença que nos acompanha. Então, na confiança e na esperança, nós vimos que a confiança e a esperança do cristão tem um nome, que é Jesus. Essa é a nossa esperança, não é? Essa é a nossa certeza da nossa caminhada, a certeza de sermos conhecidos e amados. Mas além dessas duas palavras que nós conversamos muito semana passada, nós temos mais 3 palavras que são necessárias no caminho para que a gente consiga voltar a caminhar. Então, a terceira palavra que a gente precisa é de reconciliação. São Paulo fala assim: em nome de Jesus eu vos peço, reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos convosco e com o outro. E o quanto é difícil, às vezes a gente pensa, não, imagina, Filó, não tem necessidade. Mas às vezes a gente perde alguém que a gente ama, e a primeira reação nossa é falar: eu briguei com Deus, eu estou de mal dele, porque ele me tirou. Me tirou quem? De quem somos dono? Nós temos uma interpretação errada, não é? De que somos dono? Não somos dono de nada. As pessoas que nos são dadas, elas nos são dadas como um presente por um tempo. Só que a gente não acha isso. A gente nem pensa nisso, né? Então a gente se perde, achando que tudo é meu, né? Nada é meu, tudo é do Pai, mas a gente não vive nessa realidade, não. Então a gente vive brigando com Deus, e com imagens de Deus que a gente precisa reconciliar. A gente acha que Deus é juiz, que Deus é aquele que eu posso negociar. Então, Senhor, se o Senhor me der isso, eu paro de fumar. Bom para você, vai desintoxicar. Para Deus, qual a diferença faz? Daqui a pouco nós temos quaresma e o povo fala: não, fiquei sem comer carne 40 dias. É mesmo, que bom para você. Para Deus serviu de nada, é nada mesmo. Se você tivesse pego essa carne e dado para alguém que passa fome, aí agradaria o coração de Deus. Mas você come carne todo dia, qual a diferença para 40 dias sem carne? Você pegou todas as outras proteínas. Compreende, Deus não é o Deus da troca, não. Se eu fizer isso, só faz isso? Não, são conceitos errados. Não, como que aconteceu isso comigo? Eu sou dizimista, frequento a igreja, vou à missa domingo. De vez em quando eu rezo um terço, dou até uma roupa que eu não uso. Gente, os nossos conceitos têm que melhorar. Até entender que eu tenho um pai, né? Aquilo que eu falei semana passada, que sonhou comigo antes da criação do mundo, que contou todos os fios de cabelo da nossa cabeça e não cai nenhum sem que ele permita, que me ama incondicionalmente, que me aceita, mesmo na miséria, ele me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, na verdade, porque ele tem um sonho para mim. É diferente. Então eu preciso reconciliar com ele, eu preciso entender que Deus não está contra mim, ele está a meu favor. Ok? Deus me ama. Se a gente não caminhar baseado nesse amor incondicional, a vida nossa, se ela não estiver sustentada por esse amor, a gente não vai andar, porque os problemas vão chegar para todos nós. O que me sustenta é a certeza de que minha vida não é um acaso, ela tem um propósito. Aquela vida é bem-aventurada, apesar de eu estar vivendo um momento difícil agora, mas eu não estou sozinha, eu estou acompanhada. Essa certeza, essa é a fé que tem que deixar o nosso coração nutrido, alimentado, com coragem de começar de manhã. Então eu preciso me reconciliar comigo.
E às vezes eu falo, não, mas como é que você faz uma dessa e erra desse jeito? Mas como é que você caiu nisso? Não, mas você é um fracassado, não, você não dará conta, você é um infeliz, nada vai dar certo. Eu já tinha te avisado que não ia dar certo, isso é a gente com a gente mesmo. São tantas vozes conosco que te destrói, que te humilha, que te põe para baixo, que te não dá coragem de levantar. Não é fácil aceitar que a gente é frágil, não é fácil aceitar que a gente é finito, não é fácil a gente ter uma sensação de onipotência. Quem adoece é o outro, quem morre é o outro, quem morre é o desavisado. Eu não, comigo nada acontece, eu sou bacana. Não, nós somos todos vulneráveis. Todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós vamos viver a finitude. Todos nós às vezes caminhamos uma solidão. Então é preciso entender que somos assim. Não sou aquela imagem que eu gostaria de ser. Às vezes eu tenho que abraçar aquilo que eu não acolho bem em mim. Sem máscara, ok? Não adianta disfarçar, ter uma aparência e de atrás da aparência está podre. Então melhor assumir como somos e saber que somos dependentes dele para tudo. Reconcilia com Deus, reconcilie com você, reconcilie com o irmão. E isso é tão interessante que está numa passagem da Bíblia em Marcos 1. Lembra quando Jesus entra? Ele entra numa sinagoga no sábado, que está em Cafarnaum. Quando ele entra, estava lá, a turma estava rezando, e essa pessoa que estava lá rezava. Por que ele foi fazer na sinagoga? Foi lá porque ele rezava. E na hora que ele entra, um homem possuído de um espírito gritou, impuro gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos arruinar? Sei que tu és o Santo de Deus. Às vezes a gente pensa assim, mas Jesus vai se preocupar com a minha vida cotidiana? Ele vai se interessar, então o que você quer vir fazer na minha vida, Jesus? Ele se interessa sim, pelo nosso nada, pela nossa rotina ali, é tão pequena, tão miserável. Fazemos uma vidinha tão mais ou menos. E ele se interessa, ele caminha junto conosco. Vamos ver que hora que essa pessoa percebe que eu caminho junto dela. Dia que a gente perceber, isso é extraordinário. Mas enquanto a gente não percebe, ele tem uma paciência impressionante. Quando é que nós vamos entender que o centro do cristão, o centro da nossa religião, não está na culpa, mas está no amor que veio buscar aqueles que se perderam? Se vocês nunca se sentiram perdidos, como aquele pastor que foi atrás de você, lá naqueles descaminhos, colocou você no ombro e te carregou. É um amor sem medida, desmedido. Deus amou sem medida, olha a cruz. Amor sem medida a cada um de nós, até o dia que a gente olhar para essa cruz e falar: foi por minha causa que ele viveu isso, foi por mim que ele morreu. Essa frase é um impacto de muita conversão, quando você conseguir olhar diante da cruz e falar: foi por minha causa que ele fez isso, foi por amor a mim, porque ele tem amor à minha vida que será eterna. Enquanto a gente não entender isso, então essas tanto de vozes em nós vai nos perturbando, vai tirando você do seu centro, vai minando a sua relação com Deus, vai falando: você não vai a lugar nenhum. Quem que você pensa que você é? Porque já tem a turma que já fala isso com você, mas a turma, você com essas vozes dentro de você mesmo, isso te destrói. Então por isso que Jesus fala: cala-te e sai dele. Nós temos que ter coragem de abafar essas vozes que ficam perturbando a nossa vida e te diminuindo, te desorientando, te fazendo com que você fique pior do que você já estava. Então às vezes você está vivendo uma situação difícil, às vezes um desemprego, e você pensa: mas é isso mesmo, você não fala 10 línguas, o outro que é competente, que tinha que assumir mesmo, você não, você é incapaz. Você não tem competência, o outro é que é competente. Mas você não tem a beleza do outro, o outro é que tem a beleza. Preste atenção como é que a gente se destrói. Na verdade a gente deveria, quando a gente compreende que Deus não está contrário, mas é meu favor, e que Ele me ama, eu falo: pode parar de falar bobagem? Porque eu tenho um pai que me ama. Então se hoje eu perdi o emprego, é porque o meu tempo nesse lugar encerrou. Mas Deus, que é o meu pai, meu Senhor, tem um outro projeto, Ele precisa de mim em outro lugar. É mais leve? É diferente. É diferente do que eu tentar me arruinar. É diferente de eu tentar ficar nutrindo em mim então uma mágoa e um desejo de vingança. Falar: fulano me traiu, mas eu vou vingar.
põe fogo na loja, mata o outro. Não. Até eu entender, né, gente, assim, eu sei que traição é uma das coisas mais difíceis de viver, adultério é uma das coisas mais difíceis de viver, mas quando a gente amadurece mais na vida, a gente pensa que o que mais livre une, o que de mais libertador, a maior liberdade que pode unir duas pessoas é o amor. Eu não posso obrigar ninguém a me amar. Posso? Não. No meio de uma multidão dessa, eu olho para a pessoa e falo, é esse. Eu olho para a pessoa e falo, é ela. E isso um dia nós fizemos uma aliança de amor. E por alguma razão, se essa pessoa desistiu, que pode ter sido o homem ou a mulher, desistiu de caminhar, eu não posso mendigar. Não se mendiga amor. Não se mendiga atenção. Não se mendiga afeto. Porque eu sou filha do Altíssimo. Mas também não tem que matar o outro nem vingar. Eu respeito o outro que desistiu. Eu lamento profundamente. Mas se a pessoa não quer continuar o caminho, que siga em paz. Mas até a gente ter essa liberdade em relação ao outro e dizer, você é livre para as suas opções, para as suas escolhas, mas também para as consequências da escolha. Tudo tem consequência. Mas se o outro arrepende e quer voltar, também é uma opção eu perdoar e fazer um outro caminho. Ok? Mas a gente tem que ser livre em relação a isso. Mas entender que Deus está junto e não contrário. E que se eu não me amar, não me aceitar, não me acolher, se eu não me perdoar, como é que eu vou dar conta de fazer isso com o outro? Não farei. Eu também tenho que ver a minha vida a partir de Deus. Pensem nisso. É preciso reconciliar. É preciso falar, puxa vida, Filó, você não precisava ter feito isso, né? Fez errado. Mas eu também eu me perdoo. É como é difícil a gente se perdoar, não é? Como é difícil a gente falar, eu te perdoo. Você fez uma bobagem ali, eu te perdoo. Eu mesma comigo. Como é difícil. Porque a gente às vezes tem uma imagem da gente muito perfeita. E não somos nada disso. Nós somos luz e treva. Aquilo que São Paulo falou, eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero, porque dentro de nós tem uma ambivalência, tem o bom e o ruim que convivem conosco. Por isso é que a gente precisa trabalhar isso em nós, para que a gente possa ser transformado, que é a quarta palavra, que é quando eu aceito esse Deus que me ilumina, que me mostra. E Jesus fala isso de uma forma tão linda naquele livro Ensino e Êxodo. Ele fala, como é que eu posso reconhecer que uma palavra que você está escutando pertence a mim ou não? Como é que você sabe que isso veio de Deus ou não veio dele? Como é que é essa clareza dentro de vocês? Porque tudo que é de Deus tem que te gerar paz e te promover. Deus jamais vai te oprimir, Deus jamais vai te humilhar. Isso é coisa do encardido. Deus não. O nosso Deus que nos ama, jamais Ele vai te oprimir, jamais. Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos tirar das cadeias que nos aprisionam, Ele veio para nos colocar para cima, Ele veio para nos colocar de pé. Ele jamais. Então a frase que você tiver dentro de você, falar com você para baixo, fala, não é Deus que está falando, eu posso falar com ela, eu tenho autoridade de filho e digo para ele, cala e sai, não me perturbe. Eu tenho um Deus que me ama, e eu vou mudar a história, por causa da presença dele na minha vida. Então nada pode nos fazer desistir, por causa de um amor que me conduz, compreende? Então eu preciso me reconciliar, falar com Jesus, me tira, me quebra as imagens que eu carrego de Deus, as falsas imagens, e me ajuda a entender que eu tenho um Pai, que o Senhor veio revelar, um Pai que me ama, que é amoroso, que é cuidadoso, e que me quer com Ele. Quando eu consigo ver a minha vida a partir de Deus, quando eu consigo ver a minha verdade, de verdade, eu olho para a minha vida e encaro ela de frente, eu falo, eu sou isso mesmo? Eu olho de frente, eu consigo analisar a minha vida pela palavra, aí eu dou oportunidade a Deus de me transformar. Pensem, o cego encontrou Jesus e passou a enxergar, o surdo escutou Jesus, gritou por Jesus e aprendeu a ouvir. O paralítico, que aqueles homens tiraram o teto e desceram com ele, saiu andando. Até a água, quando encontrou com Jesus, virou vinho. E nós? Encontramos com ele
Quantas vezes na Eucaristia mudamos o quê? O que é a sua vida e o que é na sua vida precisa ser transformado? Porque às vezes a rotina é algo espetacular que ela nos organiza, mas ela se torna uma doença quando ela me engessa. E eu falo assim: a gente sempre fez assim, não preciso mudar. A nossa vida, a nossa caminhada, ela é uma sucessão de mudanças. Nós vamos transformando. Quanto mais eu encontro com Jesus na Eucaristia, mais eu tenho oportunidade de ser transformado. Porque aquilo que eu falei, Deus me aceita como eu estou, mas é porque Ele quer me transformar naquilo que Ele sonhou. Mas se eu não me permito essa abertura, se eu não permito ser transformado, Santo Agostinho faz uma análise tão linda disso que ele fala: o nosso coração foi feito para Deus. Então por que eu me transformo? Porque na verdade o que Deus sonhou para nós é muito grande. O sonho que Deus tem para cada um de nós, gente, é algo espetacular que a gente não tem dimensão dele. Então nascemos, cada um de nós nasceu para brilhar, cada um de nós nasceu para ser muito grande aos olhos e da forma que Ele sonhou. Mas se eu não conseguir ver isto, se eu me aprisionar, quando que Ele vai conseguir me transformar? Nunca, porque eu não vou permitir. Eu engesso na minha rotina, naquilo que eu acredito, e não ouso ir. Eu não ouso caminhar. Imagina, às vezes a gente precisa ser transformado na dor, na situação, e eu preciso do outro que me leve ao único que muda a minha vida. Aquele paralítico precisou de 4 amigos. Às vezes eu preciso dividir a dor, às vezes eu preciso falar da dor, às vezes eu preciso falar com alguém que você está num relacionamento abusivo, que o outro abusa de você, que o outro te maltrata, te humilha e te trata como um nada. E por que você permanece? Porque não tem a consciência que é filho do Rei. E se somos filhos do Altíssimo, não podemos ser tratados menos do que uma princesa ou um príncipe. Ninguém pode tratar o outro e colocá-lo debaixo de um tapete e falar: você é um incapaz, ou você é isso ou aquilo. E nós permanecemos nisso por quê? Porque não acreditamos nesse amor. Por que não somos transformados? Por que se a água chega diante de Jesus vira vinho? Por que nós entramos na igreja, comungamos e saímos igual? Porque não acreditamos que recebemos Jesus vivo. Jesus fala que esse é um dos maiores sofrimentos da vida dele, é a hora da Eucaristia, porque ele chega cheio de coisas para derramar em nós, e o nosso coração duro, incrédulo, acha que está recebendo um pedaço de pão. Se algum de vocês tem o livro da Catarina Emmerich, ouviram falar em Catarina Emmerich? Grande mística da igreja, que viveu com a Eucaristia, e que revelou, ela escreveu vários livros, né? Enquanto ela entrava em êxtase, ela comungava e entrava em êxtase, e um deles é sobre o Cordeiro, sobre a paixão de Jesus, foi que Mel Gibson fez aquele filme, é todo baseado no livro dela. Se você lê o livro, é tudo que o Mel Gibson colocou no filme. Então, no momento que Jesus faz a instituição da Eucaristia, vocês virem a descrição da Catarina Emmerich, naquela ceia, quando o céu se abre, e como todos os anjos se prostram, quando ele vai se tornar, em cada migalha de pão, em cada gota de vinho, é o sangue e o corpo de Jesus. E nós recebemos, entramos na fila, não percebemos onde estamos. É para ser qualquer coisa ser curado, é para a gente ser transformado, é para a gente falar com ele: Jesus, transforma isso. Então não esconda dele aquilo que na sua vida está precisando ser mudado. Não mascare, não venha até ele cheio de máscara, cheio de maquiagem. Mostra a sua nudez, mostra a miséria, mostra a fragilidade, e fala: eu sou isso, mas não quero ser isso, eu sou sua filha, me transforma. Não permita, Jesus, que eu me tranque num quarto e veja o mundo apenas por um buraquinho da fechadura e acho que isso é o tudo. Não, Senhor, me ajuda a abrir a porta, de descobrir um mundo novo que o Senhor fez para mim. Me ajuda a descobrir um horizonte, me ajuda a descobrir que eu posso sonhar e voar, que eu sou sua. Me ajuda a não ter medo de ser transformada. Me ajuda a entender que se até aqui eu caminhei dessa forma, é porque eu não tinha uma consciência plena, mas agora que eu tenho consciência de um Deus que me ama, que eu tenho um Pai que me ama, e que uma das coisas que mais me emociona é saber que Ele espera cada um de nós.
Ele me espera. E eu acho que ele faz a continha lá, menos um dia que ela viveu, daqui a pouco ela está aqui. Mesmo que isso para nós seja, para com esse assunto. Mas é verdade. Ele nos espera para uma vida que a gente não tem dimensão. Deus nos aguarda. Um dos corpos que estão incorruptíveis, que está mais lindo, é a Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora de Lourdes. Vocês já viram que coisa mais linda? Está uma menina dormindo com as mãozinhas. E isso tem 145 anos que ela morreu, de mãozinha posta. E ela está lá onde as freiras estão, e o cabelo dela tem que ser cortado, e as unhas também, porque continua crescendo. E o sangue dela não está coagulado, está líquido. É extraordinário, gente. O nosso Deus é algo de nos tirar a fala. E a gente ainda encontra com Ele e morre de medo dEle. Por quê? Se rasgue diante dEle e fala: Jesus, me transforma, igual o Senhor fez com aquele paralítico. Porque o que mais pode Jesus fala, o que mais pode te paralisar e não deixar você ser transformado? O que vocês acham? É o quê? É o nosso pecado. O pecado te aprisiona. Mas se você procura um confessionário, procura um sacerdote, e Jesus te perdoa, é igualzinho se você estivesse num barco a remo, que o remo está quebrado, ele dá uma batida no remo, ele faz um vento, que o barco voa. Nós somos igual um barco, mas não fomos feitos para poder ficar ancorado no cais. É para voar, é para viajar, é para estar em alto mar, não é para ficar preso. Peça a Ele, fala: Jesus, o que na minha vida me aprisiona? Qual é o medo que eu tenho de ser transformado? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Qual é o medo que eu tenho de enfrentar um novo desafio? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Se agora eu era um funcionário, virei um gerente, virei um CEO de uma empresa, virei um dono, mudei de faixa, mudei de opção. Medo de quê? Se eu tenho Deus comigo, se Ele vai ficar do nosso lado, vai nos orientar. Não, Senhor, mas eu tenho pavor de relacionar, porque eu fui magoado uma vez, fui ferida, e eu tenho medo de ser ferido de novo. Então peça a Ele cura. Qual que é a única coisa que nos cura? O que é a única coisa que cura? Não é o remédio médico. O que cura? O amor. O amor é a maior força do universo, né, gente? É a única coisa que cura. Eu já vi gente levantar de coma por causa do amor. É a maior força que existe no mundo, é o amor. É a única coisa que te transforma, é o amor incondicional de Deus. É quando você se sente amado de uma tal forma que você é restaurado. Ele fala: aos olhos do mundo a gente pode não valer nada, menos um, mas para Ele nós somos 100%, porque Ele morreu por nós. Isso é algo para pensar. São as 3 coisas que Deus nos deu para a gente contemplar em silêncio: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. São 3 grandes mistérios para pensar, para admirar, para olhar e para ver o que a gente aprende. Então, o dia que vocês entenderem esse amor, confiar nesse amor incondicional, é claro que eu vou querer ser transformada. Fala: Jesus, olha a minha vida sob o seu olhar. E o que precisa ser mudado? O que na minha vida eu vivo que não te agrada? Em que ponto eu estou da minha vida que eu não caminho como eu deveria caminhar, sendo filho de Deus? Pensa qual situação da sua vida que não agrada a Deus. Pensa em qual situação você gostaria que estivesse cursando diferente, e tenha coragem de entregar para Ele. Porque Jesus, Ele é tão doce, que até a transformação que Ele faz em nós é doce, é suave. Deus não nos agride, Ele nos espera. Ele espera a hora que a gente já está amadurecendo, está pronto. Acho que só Nossa Senhora que foi e fez uma transformação louca, porque Ele pegou ela pela mão e fez ela correr. Ela começou como uma menina e teve que amadurecer, e tudo que ela conhecia, ela teve que viver de uma forma tão intensa. Mas Deus vai agir na nossa vida à medida que você permitir. Pense nisso cada vez que você entrar para a Eucaristia. Fala: Jesus, eu venho impuro aqui, me transforma, me faça capaz de fazer o bem, porque o bem não habita em mim, então eu não sou capaz. Por mais que eu queira fazer o bem, eu dependo do Senhor para fazer o bem.
Essa é a oração a carta que está nos Hebreus, que nós lemos no sábado. É Deus que nos faz apto a fazer o bem, porque a gente sozinho não é capaz de nada. Sem mim, nada. Mas é o amor dele, a bondade, é o poder que pode nos fazer o bem. Quantas atitudes nós podemos transformar a partir do momento que eu me reconcilio, a partir do momento que eu perdoo alguém. Isso é extraordinário. O perdão só pode vir de Deus, porque a gente, do ponto de vista humano, a gente não perdoa, a gente traça vingança. Fala, mas eu vou te pegar na reta. Deus fala, nada, vem cá, querido, deixa eu te ensinar um outro caminho. Mas é Ele que transforma, é Ele que me faz ver a minha vida sob um outro olhar. E aí é tão interessante tudo isso, porque à medida que eu vou tomando consciência daquilo que sou um filho amado, e que vivo uma situação difícil, e que eu descubro que eu posso mudar a minha história e caminhar diferente, a última palavra é a inquietação. Por que o ser humano é inquieto? Porque a gente tem processo de transformação. Então é belíssimo quando vocês lerem em João capítulo 1, quando Jesus faz uma pergunta, porque vocês imaginam, os discípulos de João estavam com ele, João Batista. Jesus passa, ele fala, eis o Cordeiro de Deus. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus foi passando e viu que tinha duas pessoas com ele. Um era André e o outro era o discípulo que não tinha nome. Quem era o outro discípulo que não tinha nome? Você, sou eu, que vai atrás dele. E a primeira fala de Jesus, a primeira pergunta, Jesus fez 217 perguntas na Bíblia, e a primeira que ele faz é, que procurais? Essa é uma palavra para você hoje. O que você procura quando você vem aqui? O que você procura quando você vai rezar? O que procurais? Qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Fala, ficar pobre, filho, perder o emprego. O que é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? É perder o desejo de Deus, é perder o desejo de caminhar, de ter uma paixão, de viver uma vida com sentido. Sabe quando a gente se acomoda naquilo e se arrasta, e a pessoa fala com você, o que você tem? Você fala, nada. Você está triste? Não. O que aconteceu? Nada. O que você quer? Nada. Misericórdia. Isso é assídia. É aquela pessoa que não deseja nada, aquela vida, é o que eu falo de água de chuchurrala, aquela coisa que não tem sal nem tem açúcar, aquela coisa sonsa, insonsa, pelo amor de Deus. A vida tem que ter paixão. Se o Evangelho não fizer você ter paixão, não te revirar, por isso que o livro mais de inquietude que existe chama Evangelho. É a Bíblia, porque Jesus está sempre te questionando, Ele está sempre fazendo uma pergunta, o que você procura? É muito grave se a gente for sequestrado pelo consumismo, que faz com que você ache que o seu desejo está resumido naquilo que o dinheiro te dá. É muito pobre. É muito pobre. Se achar que aquilo que eu possuo na mão é o desejo que resume a minha vida, é pouco demais. É muito triste uma pessoa que não deseja nada, uma pessoa que não quer nada, uma pessoa que fala, tanto faz chover, eu fazer só. Pelo amor de Deus, tem que ter energia na vida, tem que ter paixão pela vida, tem que ter paixão pela causa de Jesus, tem que ter paixão para viver uma vida que o agrade, tem que ter paixão para chegar no céu, tem que ter paixão para fazer de tudo para não passar pelo purgatório, tem que ter uma paixão para viver tudo isso, viver a nossa fé, e se precisar ir até o sangue, por Ele, mas somente por Ele, por mais ninguém. Quando naquela festa de Cristo Rei, que tem uma revolução que pega o pessoal, que eram famosos cristeiros, que pega uma criança e um tio dele fala com ele, um menino de 11 anos, fala por favor, que vivo na época um presidente de um país, e o tio dele fala, por favor, fale isso. Aí na hora que vão pegar o menino, ele fala, fale, o que você tem que dizer? Ele fala, viva Cristo Rei, e é morto. Era uma criança. Será que a gente tem coragem? Então, qual a pior coisa que pode acontecer? Eu não saber o que eu desejo. Então, quando Jesus vira para trás e pergunta hoje no seu olho, o
que procurais? Agora que você precisa recomeçar a sua vida, seja por uma infidelidade, seja porque você desistiu de alguma coisa, seja porque perdeu alguém, seja, não fique parado no dia da dor, não fique parado no dia que você descobriu a traição, não fique parado no momento que alguém morreu, não fique parado no dia que você perdeu o emprego. Levanta. Quando Jesus ele pega o paralítico, ele fala com ele de pé. Essa é a palavra da ressurreição. Essa é a palavra que ele quer dizer para cada um de nós: de pé. Eu não te fiz para ficar deitado. Você é minha imagem, a minha semelhança. Anda como meu filho na minha presença, porque eu estou aqui. Então eu garanto a minha presença. Eu te abençoo, eu te conduzo, eu não te abandono, eu não te traio, apesar das suas infidelidades, todo dia, né? A gente tem que falar com ele todo dia de manhã. Jesus, eu chego no espelho e falo com ele: Jesus, está me vendo? Está entendendo? Sou eu mesmo. Olha para mim, presta bem atenção como é que eu estou vestido, para você não me perder no meio do povo, porque vai que você me perde. E se o Senhor não ficar, prestar atenção, eu te perco, eu te traio, por muito menos que 20 moedas. Eu te traio facinho, se o Senhor não ficar perto. Fica de olho em mim, que eu não presto. Tem que falar isso com ele todo dia de manhã, porque o mundo te seduz, e você deixa Jesus facinho. Fala com ele: daqui a pouco eu volto, tá? É assim. Então, até termos consciência que de verdade o propósito de Deus na vida de cada um de nós é algo extraordinário, que Deus nos fez para uma coisa muito grande que a gente não tem dimensão, que somos filhos amados, sonhados e desejados. E isso, se não ficar gravado no seu coração, o vento que bater, ele te derruba. Não pode, a gente não é derrubado por causa dele, ele que nos sustenta. É essa certeza absoluta que vai te manter no caminho. Então eu posso recomeçar quando Jesus sussurra no seu ouvido: a história não acabou. Lembra dos lençóis dobrados? Quando Madalena chega no sepulcro e Jesus não está lá, o sepulcro está vazio. Isso é extraordinário. O sepulcro está vazio porque a história não acabou, tem muito por vir. Por isso que Madalena não encontrou um sepulcro habitado. Era como se Jesus deixou tudo dobradinho e falou: daqui a pouco eu volto. A história não acabou. É isso que tem que nos manter, porque Ele pode chegar a qualquer hora. É isso que tem que manter a minha vida em vigilância, em atenção à presença de um Deus que eu caminho com Ele. Aquilo que Zacarias falou: que eu possa andar na vossa santíssima presença em santidade e justiça todos os momentos da minha vida, sabendo que eu estou com Ele, olhado por Ele, amado por Ele e voltando para a casa dEle, que eu vim do amor e volto para o amor. Essa consciência tem que permear a nossa vida, senão os problemas de cada dia nos destroem. Mas é preciso, é importante que a gente compreenda que em cada manhã eu recomeço. Todos os dias a gente tem problema, ok? Todos. Não há vida sem conflito, não há vida sem crise, não há. Mas eu posso transformar. A vida sem crise é aquela vida, sabe aquela água parada? Aquilo não motiva ninguém, aquilo não faz ninguém crescer, aquilo não faz ninguém acordar para um desafio e falar: mas por causa dele eu venço. Compreende? A gente tem que ter coragem de enfrentar o mundo por causa dele. Essa vida sem desejo, essa atonia da alma, isso é um desastre que pode acontecer na vida de um cristão. Não ter paixão pelo Senhor teu Deus, não ter paixão para viver as coisas. E hoje vocês pensem nessa frase: que procurais? Qual é o desejo mais profundo da sua alma? Fala: filho, eu nunca pensei nisso. Que bom que hoje pensa. Que procurais? Quem é você? Pare e pensa. Não se defina pela sua profissão, mas se defina quando você não tiver nada, inclusive se estiver nu. Não na roupa, na alma. Compreenda isso. Quem sou eu? Que mistério é esse da minha vida? Que mistério é esse de um Deus que me ama, que me convidou à existência, que me presenteou com tantas pessoas, com tantos talentos, e me colocou aqui para poder caminhar com eles, mas voltar um dia para casa. Mas não vou levar nada do que Ele me presenteou aqui, não é? Tudo aqui eu deixo, mas vou levar somente o quê? O que eu levo? Qual que é a única coisa que eu vou poder levar para Jesus? Somente o amor que eu tiver vivido. Mais nada. Mais nada.
Por isso a gente tem que pedir a Ele, me dê a graça de te amar mais. Vocês já pediram isso para Ele? Jesus, me dá a graça de te amar mais, eu quero te amar mais. Me ajuda a te amar. Me ajuda, eu quero viver uma aventura com o Senhor como os discípulos viveram. Eu quero ser pescador de homens. Eu quero viver uma vida que tem sentido. Eu quero envelhecer, ser consumido, sabendo que é por Ti. Eu quero, quando ele perguntou para os discípulos, que procurais? Ele falou, venha ver. Será que a gente tem coragem de ir? Venha ver, caminhe comigo. Ande na minha presença. A gente não pode ficar paralisado. Vamos pedir a Jesus hoje que nos liberte. Às vezes do dia da dor, de uma notícia que me paralisou, de um medo que eu tenho. Fala, Jesus, todo obstáculo à transformação são os meus medos, é a minha paralisia. Me tira da paralisia, como se eu tirou aquele paralítico que estava numa cama, e se eu pôs ele para andar. Faz isso comigo, põe minha vida em movimento, faça com que o Espírito faça com que minha vida esteja em movimento. Aquilo que, quando Bernadette ela foi avaliada por uma equipe de Roma, né? O Vaticano mandou uma equipe de homens, de cardeais, para poder avaliar Elizabeth, para ver se ela não estava mentindo, se ela não estava imaginando. E aí um deles no final pergunta para ela, como é que você sabia que você tinha que ir na gruta? Ela falou, eu não tenho palavras para decidir, para explicar. Mas depois ela falou, eu não sei explicar direito. Depois ela explicou, eu acho que eu sei explicar, é o vento que me levava. Quem é o vento? É o Espírito Santo de Deus. A nossa vida tem que ser movimento. A vida cristã não pode ser parada, não pode ser morta, não pode ser uma água parada como o mar morto. Senão você vê que não tem nem peixe quando gera vida. A nossa vida tem que gerar vida. A nossa vida tem um propósito. Nós temos que lembrar que a nossa vida foi feita para algo muito maior. Então não é uma traição que me põe no chão, não é uma infidelidade que me destrói, não é um desemprego que me destrói, não é porque eu fiquei quebrado financeiramente que me destrói. Não é isso que me destrói. A minha vida tem um propósito maior. Isso vocês têm que saber. Qual é esse propósito? Você vai descobrir diante dele, com ele, diante da palavra dele, em cada Eucaristia que você tiver. Fala com ele, vai fazendo na minha vida aquilo que um dia o Senhor sonhou. Me ajuda a ser o seu sonho de amor. Me ajuda. Eu quero amar mais, eu quero viver mais a verdade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a esse abandono nas mãos de Deus, esse abandono de viver a vontade dele. E aí, para me encerrar, eu quero terminar com a palavra de Isaías, que está em Isaías 35, porque às vezes a gente chega aqui tão abatido, e às vezes, quando a gente vive uma situação muito difícil na vida, e que a gente às vezes não quer recomeçar, a gente quer desistir, a gente fala, porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, não é quando ninguém te espera mais, quando você vai chegar em casa, mas você não espera mais nada da vida, achar que a música já acabou, que os jogos já encerraram, e você espera, assim, como angústia, o fim que não chega. Não, Deus não nos fez para isso, de jeito nenhum. Deus nos fez para muito mais, né? É algo extraordinário na nossa vida, né, gente? Deus pega a gente assim do nada, né? E faz algo que ninguém pôde pensar que Ele faria. Por isso Ele é Deus. De todo mal Deus tira um bem. Se não fosse assim, Ele não seria o Todo-Poderoso. Quando a gente pensa que acabou, Ele fala, nada, bom, só está começando. Deixa eu fazer para você ver. Deixa agora eu ser o protagonista. Eu falo que a melhor parte da nossa vida é quando a gente fala, não, agora não dou conta de fazer mais nada. Falo, uau, agora chegou a vez dele. Agora é a vez da coisa brilhar. Agora é a vez de fazer uma história completamente diferente, uma coisa que ninguém pensou. Claro que não, porque Ele é que é Deus. Então vamos pedir a Ele a graça de ser criança, a graça dessa confiança incondicional, a graça desse abandono e falar, eu creio que o Senhor me amou, por isso me criou, e que o Senhor tem um projeto imenso para mim. Então, independente da situação de sofrimento que eu estou vivendo, hoje eu posso recomeçar, porque o Senhor é meu Deus. Então a palavra de Isaías é quando ele diz, fortaleceis as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações deprimidos,
Sede fortes, não temais, eis vosso Deus. E Ele diz, Ele quer nos dizer que o nosso jugo está encerrado. Deus veio para nos libertar. Não tenha medo de viver essa confiança incondicional em Deus. Seja de onde você estiver, a mão de Deus não é curta para te ajudar. E nós queremos encerrar com a mesma música da semana passada. Não há noite mais escura, não existe, que possa impedir um novo dia de amanhecer. Sede corajosos, fiquem de pé, para que vocês possam caminhar na verdade diante daquele que nos criou.